E aí, pastorzão, hoje estava com a voz. Oramos a semana inteira para você ficar bem, pastorzão. Que legal ver você cantando desse jeito. Bornizão junto aqui também, que louvor gostoso. Eu falo que é um desafio ter que pregar depois de um louvorzão desse. Que você vem pro culto aquela semana cansado, desanimado, chega aqui, né? Essa pegadona gostosa no fundo, você ouvindo aqui é bom demais. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Tudo tranquilo? A gente sabe que as nossas semanas às vezes podem ser tranquilas, mas são cheias de desafios no nosso dia a dia, algumas coisas que temos vivido e buscado, não é verdade? E o nosso coração sempre está aflito com alguma coisa, não é verdade? Parece que quando uma coisa se resolve, a gente caça outra aflição no coração para viver, né? Mas na nossa vida eu falo para vocês, a gente sempre vai ter desafios, não vai? Se você está vivendo uma vida sem desafios, talvez você não está se colocando à disposição, né, de poder viver coisas na sua vida tremendas, né? E às vezes quando a gente quer muito uma tranquilidade, a gente reclama depois que a nossa vida está na mesmice. Mas vamos orar aqui para a gente começar esse sermão, que eu preparei com muito carinho para vocês, e a gente vai poder compartilhar aqui uma história tremenda da Bíblia juntinhos, tá bom? Senhor Jesus, obrigado pela vida dos meus amigos. Obrigado por esse tempo na Tua presença, Pai. Obrigado por esse lugar maravilhoso, Senhor. Continua aqui derramando, Senhor, da Tua graça sobre nossas vidas. Fala aos nossos corações hoje através dessa palavra, Senhor. Esse sermão falou muito ao meu coração, Pai. Fez-me repensar sobre várias decisões da minha vida. Que eu te peço com muito carinho nessa noite, Pai, que Teu Espírito Santo nos conduza, o coração de cada um nesse lugar, Pai, para que possamos entender a Tua vontade aqui, Senhor. Traz a Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, e visita cada um, Senhor. Se alguém aqui está triste, Pai, leva essa tristeza embora, Senhor, e restaura a alegria no coração do meu amigo, da minha irmã que está aqui, Senhor. E se alguém está aqui, Pai, cheio de felicidade, que essa felicidade transborde ao coração dos outros que estão à volta. Essa é a nossa oração aqui, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Amém. Você já teve que tomar uma decisão muito importante na sua vida? Quando a gente é criança, é muito interessante. Porque quando a gente é criança, a gente só tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando a mãe da gente grita, vem comer, né? Se você não aparecer, você está lascado. E ali a gente já acha que a nossa vida é complexa, né? Que a nossa vida é problemática. Quando você conversa com uma criança hoje, ela fala tantas coisas sobre a dureza da vida dela. Mas à medida que você vai crescendo, né? As contas vão chegando, as responsabilidades da vida, decisões que você tem que tomar, você sente uma falta da sua infância, daquele tempo que a tua preocupação era só comer o arroz, o feijão e o ovo direitinho, né? Comer a salada, não deixar nada sobrando no prato. Mas eu já tive que tomar decisões importantíssimas na minha vida. Decisões profissionais, decisões sobre coisas que eu tinha que deixar para trás. E uma decisão muito importante que eu tomei na minha vida foi quando eu resolvi me casar. Quando eu resolvi me casar, eu falei assim, puxa vida, eu tinha um propósito na minha vida. Mas não era um propósito com Deus, era um propósito pessoal meu. Eu só vou me casar quando eu tiver a minha casa, o meu carro e todas as contas pagas. Eu ia estar solteiro até hoje, na verdade. Porque quem não quer todas essas coisas, né? Quem não quer viver assim, né? Tá com a sua casa paga, tranquila, seu carrinho bonitinho pago, as suas contas pagas. Mas isso é um sonho, não é verdade? E assim a gente tenta viver, né? Um dia após o outro. Mas eu parei e falei assim, eu estou errado. Se eu tenho que esperar tudo isso acontecer na minha vida, eu tenho que estar com essa estabilidade toda na minha vida, então não é ela que é importante na minha vida. O mais importante aqui está sendo aquilo que eu quero e não ela. E aí eu parei e falei, puxa, está errado. Precisamos se casar, precisamos marcar uma data para o nosso noivado. Eu lembro que eu morava ali na faculdade, a gente estava na frente de um orelhão, e eu falei para a Sally, vamos definir uma data. E a gente pensou uma data, e a gente falou assim, a gente vai inovar no dia 27 de outubro, ia ser o nosso noivado. E eu me enchi de razão com Deus, assim, falei, Deus, vamos nessa, vamos junto. Só pegar minha aguinha, isso, obrigado. Acabei esquecendo. E olha só que interessante. Naquela decisão,
Obrigado, minha linda. Não case com alguém porque te traz água. Case com alguém que quando te traz água você faz assim, ó, né? Ainda tira suspiro de você, minha linda. Mas olha só. E eu falei para Deus que eu vou noivar. E a gente decidiu a data. E chegou a data do nosso noivado. E a gente noivou. E foi bom. A sensação no coração de ter dado um passo. De ter tomado a decisão certa. Mas aí a gente estava lá no noivado, eu falei, peraí, mas não é isso que Deus quer. Só para isso? Só para dizer estou noivo com você? Não, a gente vai definir a data do nosso casamento. E vai ser daqui 1 ano. E aquela convicção, sabe, tipo... E a gente marcou a data, aí depois a gente viu que o dia batia errado, né, dia 27. Não ia dar, gente, que a gente ia casar numa segunda-feira, né? Mas ia cair no domingo. Ia cair um dia da semana lá, que eu sei que ia dar errado e não tinha lugar. E aí o que acontece? A gente escolheu o dia exato, e era um dia antes da data que a gente queria. Mas eu falei, vai ter que ser assim. E eu lembro que ao longo daquele ano, muitos desafios surgiram. E aquela decisão, aquela convicção de fazer aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, ia fazendo com que os desafios se tornassem ainda mais, sabe, com mais vontade de vencê-los. Porque a data vinha vindo, a data vinha vindo, a data vinha vindo. E as coisas não estavam acontecendo na velocidade que a gente queria. Mas a data vinha vindo, a data vinha vindo. E faltando algumas semanas do casamento, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Quando eu falo sobrenaturais, é porque coisas sobre-humanas são aquelas coisas que a gente acredita que a gente não pode fazer. Sobrenatural é aquilo que a gente acredita que mais ninguém pode fazer, e só Deus, não é verdade? E coisas sobrenaturais aconteceram. E as coisas foram se encaixando. E a gente se casou. E a gente está junto há 15 anos, né? Você me aguentando, me aturando. Mas eu olho e vejo que mesmo a decisão do casar, que é muito importante, e se você está assistindo e está enrolando a sua mulher faz um tempo, se você namora e está aí enrolando a namorada, ora cara, toma uma decisão, dá um passo de fé, vale a pena, faz bem, né linda? Eu orei bastante, você orou pouco, né? Verdade, eu orei muito, Deus me abençoou, ela orou pouco, arrumou um problema para a vida dela, que é cuidar de mim. Mas olha só que interessante, se a gente olhar, domingo agora a gente tem uma decisão importante para tomar. Se passar mais outra semana a gente tem outra decisão importante para tomar. E assim vai. É bom crescer, é bom amadurecer. É bom saber que você tem decisões importantes a tomar. Porque isso quer dizer que a sua vida é importante. Quer dizer que você tem um significado muito importante. Mas quando a gente precisa tomar uma decisão, e essa decisão parece tão confusa no nosso coração, como será que a gente tem que fazer? Tem uma história na Bíblia que eu acho muito interessante, que é uma parábola. Está lá em Juízes 9, de 8 a 15. Eu quero ler juntinho com vocês aqui, tá? A versão que eu vou ler pode trazer algumas palavrinhas diferentes que a tua, mas vai contar exatamente a mesma história. Se você quiser só fechar os olhos e acompanhar comigo, ou se você quiser ler ali no telão junto com a gente, se você quiser abrir sua Bíblia, seu celular, lê essa história comigo. Juízes, capítulo 9, versículo do 8 ao 15. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família da sua mãe: pergunte a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para você, ter todos os 70 filhos de Jeroboal governando vocês, ou somente um homem? Lembre-se de quem eu sou, a sua própria carne. Os irmãos da sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e eles se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tirada do templo de Baal-berite, os quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jeroboal,
sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jeroboão, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo de um monte de Gerazim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei a si, e disseram a oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. E a videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Isso é uma parábola, tá? E Jotão gritou lá de cima do monte, falando para aquela população. E eu acho muito legal. Tem gente que fala assim, quando as pessoas falam em parábolas, é porque elas não sabem direito o que quer dizer. Na realidade, a parábola faz a gente pensar. Jesus pregava muito e falava parábolas. É uma forma de você passar uma ideia de uma forma mais simples. Essa parábola que conta a história dessas árvores, ela é muito interessante, porque estavam vivendo um contexto ali muito complicado. Aquele homem que lemos no texto aqui, o que ele queria? Ele queria se tornar rei sobre todas as coisas. Havia uma disputa muito grande naquele período. Esse período que a gente está falando da história é o mesmo período do profeta Isaías. Muitas coisas estavam acontecendo. Mas Abimeleque, para poder ser rei, o que ele queria fazer? Matou todos os irmãos para não sobrar nenhum descendente. Eliminou qualquer concorrência que pudesse haver com ele. E o que ele faz? Junta alguns ali, umas moedas de prata que eles tiraram lá de um templo e roubaram, e fala assim: paga para aquelas pessoas, para que quando chegar na hora elas gritem o meu nome, né? Mais ou menos assim que ele fez. Olha que interessante. A gente vê que Jotão, ele tinha uma situação que ele conseguiu escapar ali da morte. E ele olha para aquela situação e fala assim: não pode ficar assim. Ele poderia ter ido embora, ele poderia ter sumido, nunca mais aparecido ali. Abimeleque seria rei e ele seguiria a vida dele como teria que ser. Mas olha que interessante, quando a gente olha Jotão, a gente vê que é da descendência que ele vem, vai surgir o rei Acás depois, né? E são outras descendências de Davi que a gente vai vendo para poder chegar até no nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. A presença do Espírito enche o coração daquele homem. E ele sobe ao monte, mesmo com medo, sabendo a possibilidade dele morrer. E ele conta uma parábola àquele povo. Nessa parábola, ele cita coisas interessantes para a gente prestar atenção aqui. E ele fala que uma das coisas, que as árvores escolheram os seus reis. E a primeira que eles chamam é a oliveira. O que a oliveira faz? Versículo 8 e 9. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram a oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre a terra? A oliveira nessa parábola se julgou muito importante, porque ela falou algo assim: puxa, você sabe o que é feito com o azeite? Você sabe qual é a minha importância? Eu estava lendo e percebendo que uma oliveira que produz muito, ela chega a produzir mais ou menos 500 litros de azeite num ano. Uma oliveira que produz bem. Aqui é uma parábola. E aqui está dizendo que, para que eu vou fazer isso se eu tenho algo muito mais importante para fazer? A minha honra é muito maior. Mas o azeite naquela época era usado para quê? Para ungir. Quando alguém ia se tornar rei, ele era ungido rei. Isso era feito com um azeite. Era colocado, era simbolicamente. Mas tinha esse sinal de que o azeite era algo nobre.
Muitas vezes na nossa vida a gente também se sente importante, e é bom a gente valorizar a nossa vida. A gente tem professores sentados aqui, pessoas profissionais das suas áreas, pessoas que fazem aquilo que tem que fazer com extrema dedicação. É importante você reconhecer que o seu trabalho é muito importante. Mas olha uma coisa interessante, aquele óleo, ele tinha um símbolo, e aqui nessa palavra ele traz esse símbolo. Ele traz o símbolo que o azeite é uma marca da unção. E a gente olha que quando a gente está falando sobre uma liderança, sobre algo que a gente deseja tomar à frente ou fazer como Abimeleque queria, a gente necessita ter unção. E o que é unção? Alguns vão falar assim, uns são, outros não são, né? Uma piada ruim, eu sei, para esse horário, né? Mas uma vez eu guardei, memorizei na faculdade, né? O que era unção? Uns são, outros não são. Ou seja, alguns têm, alguns buscam e outros não se interessam. Assim como aquela árvore não se interessou sobre, né, falou assim, eu já produzo azeite, sou boa demais. Nessa parábola ele está dizendo que muitas vezes a gente se acha cheio de unção. A gente se acha cheio da presença de Deus e se esquece de olhar para aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes, a gente coloca aquilo que Deus tem que fazer na nossa vida. É a gente que diz para Ele, olha, a minha unção é para que eu seja assim, tá Deus? Me unja dessa forma. Mas é assim que funciona? Eu contei para vocês já aqui uma vez a história de Davi e Golias. Preguei sobre isso. E é muito legal, vou pregar outras vezes sobre essa história. Mas ali conta a história de um rei, que continua dessa linhagem aqui. E o que acontece? Ele é ungido rei por um profeta. E no momento que Davi é ungido rei, o que ele faz? Ele volta a ser pastor lá nas colinas. Ele podia chegar para o rei e falar assim, ei, sai daí cara, agora eu que estou ungido rei. Mas ele foi ungido e falou assim, beleza, que é meu, é meu. E foi para lá. Passa um tempo lá, o pai dele fala assim, vai levar uns pães, uns queijos lá para os teus irmãos que está tendo uma batalha. Ele desce, chega lá, o povo hebreu todo lá, e ele descobre que tem um gigante que está desafiando o povo e insultando o Deus deles. E aí ele olha e fala uma palavra que a primeira vez que eu vi na Bíblia, ele falou, quem é esse incircunciso que blasfema contra o meu Deus? E ele fica irritado, e as pessoas falam assim, não, quem derrubar esse cara aí, vai casar com a filha do rei, não vai pagar mais imposto, a família vai ser abençoada. Ele falou assim, é por isso que esse cara está afrontando o Deus que eu creio. Davi tinha a unção ali, ele tinha um coração de rei. E o rei Saul naquela época ficou meio assim, né? Não, tira a minha armadura, bota a minha armadura no molequinho ali, manda ele lá. Aí ele veste a armadura não veste nele. E ele vai, pega a funda que ele já havia matado, né? Alguns leões, já tinha matado um urso. E ele vai de encontro àquele gigante. Pega 5 pedrinhas. E aquele gigante tinha os homens que carregavam as armas dele. E eu imagino aquela ostentação toda, e o povo olhando e falando assim, nossa, vai ser feio, hein? Vai ser feio. A gente assistindo o UFC, às vezes é assim, né? A gente vê aquelas lutas improváveis, né? E vai entrar, você fala, meu, o cara vai apanhar muito. E eu imagino que as pessoas olhavam, inclusive os irmãos de Davi, deviam falar, tadinho, que dó. Mas o que acontece? Segundo, né, os grandes ditados populares usam até a expressão, né? Enquanto para todo mundo o gigante era muito grande, para Davi a cabeça do gigante era muito grande para ele não errar, né? Todo mundo já fala essa frase, é famosa. Mas olha que interessante, o que faz Golias morrer não é o fato de que Davi o derruba e corta a cabeça dele, mas é o fato que Davi tinha unção. E Golias se colocou entre a vontade de Deus e Davi. Golias disse, eu vou matar, né? Aquele cara, mas aquele cara era ungido de Deus. Golias morre porque ele se levanta contra aquele que se colocava diante de Deus. Muitas vezes a gente morre os nossos sonhos, as nossas coisas, porque a gente não se consagra diante de Deus, porque a gente leva uma vida mais ou menos, porque a gente fica brincando com as coisas de Deus, porque Deus nos pede algo às vezes simples, e a gente recusa e volta atrás, porque a gente esquece dos nossos propósitos, a gente esquece dos nossos objetivos.
Essa semana a gente estava em oração ali na sala, toda terça-feira, 5 horas da tarde, a gente reúne os líderes ali para orar, né? E nesse momento de oração, eu lembro uma frase que o Everton falou para a gente, né? Que eu não estrague, né? Que não seja através de mim que eu me perca nos propósitos, ou deixe de fazer aquilo que Deus falou, ou que eu perca as bênçãos de Deus através daquilo que eu erro. E é verdade, ele falou uma palavra muito verdadeira. É a gente que estraga as coisas. Golias era um grande guerreiro, um cara gigantesco, mas ele se colocou diante de um homem de Deus. E às vezes você fala assim: eu sou um homem de Deus também, eu vou na igreja, sou ungidão também. Terminou o culto, falei para o pastor jogar um óleo na minha cabeça, peguei um óleo de soja, dei uma pingada lá, orei, estou bem. Coitado daquele que se levantar contra mim. Puxa vida, gente. Quando a gente olha essa parábola aqui, ele está dizendo que a gente tem que viver verdadeiramente isso. Por mais que essa árvore, a oliveira, seja preciosa naquilo que ela fornecia aos reis, naquele instante onde as árvores precisavam de um rei, ela estava muito ocupada e muito cheia de si. Mas olha só, o texto continua. E no versículo 10 e 11 fala assim: então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. E a figueira porém respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? E a figueira também olha e fala assim: peraí, eu tenho um papel importante, né? Eu sou o fruto mais considerado aqui do lugar. De todas as árvores eu sou a mais importante. Naquela época a Bíblia não havia sido escrita como está escrita aqui, não era ordenada dessa forma como a gente lê. Mas se estivesse, com certeza a figueira falou assim: já deu uma lida na Bíblia, árvores? Jesus sempre me usa de exemplo, sempre fala sobre a figueira que dá frutos. E muitas vezes a gente olha por coisas que a gente fez, coisas que a gente criou, e a gente se esquece que quem faz é Deus, quem nos dá o fôlego de vida é Deus. É Ele que move. A gente confia na nossa inteligência, mas a gente esquece que no momento de nervoso a nossa cabeça se atrapalha. Eu lembro o dia que eu fui casar, eu tremia. E eu não ia apanhar dela ainda, né? Depois de um tempo. Mas eu tremia, eu estava com medo de não ser suficiente na vida dela. E eu tremia. Eu lembro que eu respirava fundo e falava: meu Deus, eu vou cair aqui nesse lugar. Mas a gente é tão inteligente que diante de uma dificuldade ou diante de um desafio, a gente perde o nosso raciocínio e a gente faz besteira. No momento que a gente fica nervoso, a gente perde o lado doce da nossa vida e aquele azedo toma conta do nosso coração e a gente faz besteira. Toda vez que a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa se consagrar diante de Deus e precisa buscar a presença dEle. Assim como Oliveira fala, né? Sobre a gente ver a questão da unção. A gente precisa olhar para o figo e entender que aquilo que Deus usa através da gente é aquilo que a gente é mais doce, ou seja, aquilo que a gente faz com amor. Muitas vezes a gente quer um casamento abençoado, né? Daqueles de capa de livro. Mas muitas vezes a gente para e fala assim: o que eu estou fazendo por isso? Às vezes eu me cobro, sabia? E falo assim: eu acho que eu estou cobrando demais e fazendo pouco. Eu acho que eu estou exigindo demais e fazendo pouco. E a gente precisa parar e falar: está errado. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes cobramos das pessoas aquilo que não queremos fazer. Queremos que alguém faça para que pareça que nós fizemos por completo, mas quando na realidade a responsabilidade era nossa. Dentro dessa parábola maravilhosa que eu olho aqui, eu vejo que a figueira, olhando para esse lado doce dela, ela disse assim: puxa, eu sou muito mais importante do que ser rei de vocês. Não se engane com a sua doçura, porque muitas vezes dentro do teu coração tem um fruto amargo. Se você carrega muitas mágoas na sua vida, se você carrega a dificuldade de perdoar, se você carrega no teu coração a tua dificuldade de olhar para alguém e falar: puxa, bom dia. Tem gente que tem dificuldade de dar um bom dia.
Tem gente que tem dificuldade de dar um abraço. Tem gente que tem dificuldade de fazer um elogio. Tem gente que tem dificuldade de torcer por alguém. A palavra fala: chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas por que fica só na palavra? Por que a gente não faz disso no nosso dia a dia? Por que a gente não olha para o desafio do próximo e fala: eu estou junto com você? Por que a gente não olha no nosso casamento e fala: conta comigo, estamos lado a lado um com o outro? A gente se perde, às vezes eu me perco nisso. Eu preciso parar, botar os pés no chão e falar: Senhor, eu estou errado, me ajuda, Senhor. Eu preciso buscar a presença dEle para entender qual é a verdadeira vontade dEle na minha vida. Mas a gente olha mais um pouquinho e vê lá no versículo 12 ou 13, acompanha comigo. Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? A videira, para quem não sabe, é um pé de uva. Creio que todo mundo aqui sabia, mas às vezes, é bom a gente explicar. E a videira, ela é representada por várias formas na Bíblia. Inclusive, quando a gente vê na Santa Ceia, ela representa o sangue de Cristo. Aqui nesse texto, nessa parábola que Jotão conta, ele fala que a videira olha e fala assim: deixaria eu de ser aquilo que traz alegria? Deixaria eu de ser aquilo mais importante que traz comunhão? Porque muitas vezes as pessoas se assentam às suas rodas, para compartilhar em comunhão um momento de alegria através da bebida. Mas a gente sabe que não é uma alegria verdadeira. A gente sabe que às vezes é uma fuga para tampar aquilo que machuca o seu coração, aquilo que fere a sua alma, aquilo que te afasta da verdade, da resposta, aquilo que muitas vezes te cega. Aqui nessa parábola a gente vê que a videira não estava disposta de abrir mão dessa comunhão. Não aquela comunhão como a gente já estudou aqui hoje, daquela de se importar com o próximo e fazer de tudo para que tudo fique junto, mas aquela comunhão onde eu sou a festa e a festa acontece por mim. Se é assim que você chega em casa, se é assim que você pode ser feliz, mas às vezes quando você olha para um lugar e fala assim: puxa, aqui só tem felicidade porque eu estou aqui. Na realidade não é verdade. A gente pode levar alegria, a gente pode fazer alguém sorrir, mas lembra de uma coisa: Deus te dá o fôlego de vida, Deus te dá a sabedoria, Deus te dá a inteligência, Deus te dá a alegria. A gente precisa parar e entender isso. Se consagre a Deus, se coloque diante dEle e fala: Senhor, me unge para essa batalha. Depois olha para Deus e fala: Deus, leve embora todo o amargor do meu coração, porque eu quero viver na Tua presença. E a gente está só tomando uma decisão, tá? Eu estou falando esse monte de coisa, mas isso é para tomar uma decisão. E você vai falar assim: puxa, mas é difícil tomar essa decisão, hein? Você demora muito. Lá em casa, quando minha mulher pergunta alguma coisa, eu não posso demorar tanto assim para responder, Uma vez eu estava assistindo uma série de TV, Eu, a Patroa e as Crianças. E aí tinha lá o personagem principal e tinha um outro grandão, que é amigo dele, que chama Calvin. E aí ele está reclamando por que a esposa dele, sempre que pergunta as coisas, ele acaba brigando. E o Calvin fala assim: puxa, eu olho para ela e falo assim: é mesmo? Você já assistiu essa série? E é muito legal que a mulher dele chega e começa a reclamar e fala: é mesmo? Então, enquanto você está pensando numa resposta sábia, talvez você precise olhar para você e falar assim: é mesmo? E continuar buscando no Senhor aquilo que Ele quer falar com você. Começar a se colocar diante de Deus e deixar a alegria já ir tomando conta, porque você está buscando no Senhor uma resposta, e a resposta que vem de Deus é verdadeira. A resposta que vem de você, talvez por uma questão do teu conhecimento, da tua vivência, da tua experiência, pode levar a algum lugar bom, mas a resposta que vem de Deus é verdadeira. Muitas vezes não é a resposta que você quer, mas às vezes é exatamente a resposta que você estava esperando, porque já aconteceu isso para mim. Muita gente fala assim: mas muitas vezes Deus não responde aquilo que você queria. É verdade, mas muitas vezes Deus responde exatamente aquilo que você estava com medo de fazer. E Ele olha para você e fala: vai, eu estou contigo.
eu te ungi. Sou eu que coloco a força no teu coração. E aí você olha para esse texto, essa parábola, e continua vendo que no versículo 14 e 15, finalmente quer dizer que estamos terminando a parábola. Todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro disse às árvores, aí eu tenho que fazer a voz do espinheiro agora: se vocês querem realmente voz ruim vamos tentar uma voz normal. Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se sobre a minha sombra. Espinheiro faz sombra? E ele fala assim: do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Eu falei: quem é esse tal de cedro? Vamos lá ver. Os cedros do Líbano na época, sabe, Fábio? Diziam que eles chegavam a ter 6 metros de diâmetro. Cara, 6 metros de diâmetro é grande. E alguns cedros do Líbano já foram encontrados com 47 metros de altura. A gente foi para a Bahia recentemente, a gente viu alguns espinheiros grandes, na verdade, maior que a gente, mas não chegava a essa altura toda. Mas olha que interessante, o espinheiro, quando todas as árvores dizem assim: puxa, eu não posso, não, eu não posso, não, eu não posso abrir mão, o espinheiro fala assim: venham, sentem-se na minha sombra, porque do contrário, vai sair fogo e vai queimar até o cedro do Líbano. Aí você percebe que o espinheiro nessa parábola, ele é mau, né? Tentei fazer uma voz de mal, mas eu não consigo fazer voz de mal. De manhã é um pouquinho mais fácil, né? Que você acorda meio com sono assim, quebrado. Mas olha só que interessante. O orgulho, a soberba faz parte desse espinheiro. E pelo amor de Deus, não chegue em casa e cata os seus cactos e joga fora, tá? Não estou dizendo para você a partir de agora chegar na tua casa, olhar para tua mulher e falar: é cacto que você quer, joga fora que o pastor falou que você é do mal. Não estou falando isso, é uma planta. Estou dizendo que nessa parábola o espinheiro é ilustrado por Jotão como aquilo que não tinha capacidade para fazer. Se você não sabe também, o que eles usam muito, o cacto, o espinheiro, é para fazer fogo. A resina dele é extremamente inflamável. E aí quando ele fala nessa ameaça, né? Venham na minha sombra, senão eu vou pôr fogo em tudo, até aquilo que era gigantesco. E olha que interessante, pastor, o cedro era usado na construção dos templos. As maiores obras eram construídas com cedro, porque durava muito tempo, porque era uma madeira nobre. Então o mal, ele se acha tão forte, que ele acha que ele pode vencer o bem, mas ele não vence. Aí eu falo para vocês, continua lendo essa história e vê o que acontece. Jotão tinha que tomar uma decisão. E, maior ainda, Deus queria que ele passasse àquelas pessoas uma sabedoria sobre uma decisão. E ele estava dizendo: aonde não tem unção, aonde não tem amor, aonde não tem comunhão verdadeira, o mal prevalece. O mal não tem medo do bem, mesmo sabendo que vai perder. O mal afronta o bem, mesmo sabendo que vai perder. E isso é difícil. Porque a gente fala assim: quem pensa que é esse tal de mal? Esse mal, esse espinheiro, é aquele que está de braços abertos todo dia para você, falando assim: senta aqui com a tua família na minha sombra. E você fala: será, espinheiro? Ele fala assim: se você não sentar, eu vou pôr fogo na tua casa e eu vou acabar com a tua vida. E aí, por medo, a gente fica sentado onde não precisa. E a gente tem medo de dar um passo adiante. E a gente tem medo de se colocar diante de Deus. E a gente tem medo de tirar da nossa vida o que a gente não precisa. E a gente começa a olhar e falar: não preciso mais mentir. Eu não preciso tentar ser quem eu não sou. Eu não preciso buscar nada para provar nada para ninguém. Eu preciso ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu preciso entender aquilo que Deus quer da minha vida. Toda vez que eu procuro tomar uma decisão, eu tento olhar para essa parábola e entender uma coisa:
Se eu não fizer, o mal está de braço aberto. Mas se eu quiser fazer, eu preciso me colocar diante de Deus. Para a gente encerrar aqui, uma frase muito dita nesses últimos dias é: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor não é um presidente com a Bíblia embaixo do braço. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor é uma nação com o joelho no chão. Hoje você olha em volta da sua nação, você vê uma nação com o joelho no chão? Então a gente precisa se colocar, porque aquilo que mais te incomoda, Deus quer te usar. E eu quero te convidar nesse instante, que você se coloque de joelho se você puder. Se você está com alguma lesão no joelho, fique em paz, tá? E a gente vai orar por isso, que Deus nos dê sabedoria nas decisões que precisamos tomar. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, Pai. E nesse instante eu te peço, Deus, que a Tua unção, que o Teu amor, que a comunhão que vem de Ti, tome conta do nosso coração. Que nos dê sabedoria, ó Pai, diante de uma situação que tem dividido famílias, uma situação, ó Pai, que tem rachado casas, e uma situação que tem tirado o sono de muitas pessoas. Deus, eu te peço, aqueles que estão ouvindo essa palavra, ó Pai, que o Senhor coloque todo o Teu amor no coração dessa pessoa. Que a gente saiba, ó Pai, que se não fizermos algo, o mal se levanta. Se não fizermos o que é correto, ó Pai, o mal nos coloca embaixo da Sua sombra que ele não consegue fazer. Então eu te peço, ó Pai, enche o coração dos meus amigos de coragem. Enche com a Tua presença soberana, ó Pai. Faz a Tua boa vontade, Senhor. Porque existem decisões que nós temos que tomar, Senhor, e não jogar simplesmente sobre Ti, ó Pai. Existem decisões que fazem parte do nosso caminho, Senhor. Eu quero viver, ó Pai, numa nação que Te busca, que Te adora, que se coloca diante de Ti, ó Pai. Deus, mas isso tem que começar por mim. Que eu seja um verdadeiro adorador. Que eu seja contra aquilo tudo que eu não desejo, aquilo que eu não acredite. E que eu seja o primeiro, ó Pai, a cuidar daquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Guarda o nosso coração, ó Pai, nos visita em sonhos, fala através da Tua palavra, Senhor. Derrama da Tua unção, do Teu amor, da Tua graça, da Tua alegria, ó Pai. Nos livra, Senhor, nos livra do espinheiro, como diz nessa palavra aqui, Senhor. Porque o que queremos, Senhor, é viver na Tua presença, Senhor. Guarda, Senhor, cada um aqui, é o que eu te peço e te agradeço, no nome precioso de Jesus, Pai. Amém, amém.